A gente vive numa era de ansiedade constante, né? Mas e se a esperança fosse a arma mais poderosa que temos? Nessa análise, vamos mergulhar nas ideias do filósofo Byung-Chul Han, que nos desafia a enxergar além da chamada sociedade do medo e a encontrar uma alternativa de verdade. Apocalipses estão em alta, apocalipses vendem. Com essa frase, que é quase um soco no estômago, Juan já começa nos fazendo perguntar por que a nossa cultura é tão obcecada com o fim de tudo. Essa fascinação toda, ela não é por acaso, não. É o nosso ponto de partida para a gente entender esse clima de medo em que vivemos hoje. E o tom dessa nossa exploração é dado por obras como esta, do artista Ansan Kiefer. Elas acompanham o texto do Han. E olha, essas imagens não são só decorativas. Elas são, na verdade, um convite para a gente refletir a sério sobre esses temas de ruína e de renascimento que vamos explorar agora. Então, com o cenário pronto, vamos para a primeira parte e tentar entender o diagnóstico do Han. A gente está, sim, vivendo num mundo completamente dominado pelo medo. Uma sociedade que está paralisada por uma ansiedade que se espalhou por tudo. Pandemia, guerra, catástrofe climática. Soa bem familiar, não é? Han diz que isso não são crises isoladas, sabe? É uma atmosfera constante. A gente pula de um alerta para o outro e esse estado permanente de emergência, bom, ele está moldando a nossa forma de viver de um jeito fundamental. E essa urgência que o Han descreve é quase palpável. É só pensar no relógio do juízo final. Em 2023, ele marcou só 90 segundos para meia-noite, o mais perto que já esteve do fim simbólico. Isso não é só uma metáfora, gente. Reflete uma ansiedade científica real sobre os perigos que a gente está enfrentando. Isso nos leva a um conceito central dele, a sociedade da sobrevivência. O problema aqui é que quando o foco é só sobreviver até amanhã, a gente perde a capacidade de sonhar com o que vem depois. A vida vira só uma sequência de crises para gerenciar, uma corrida para apagar incêndios em vez de acender novas luzes. Mas como é que esse medo funciona no nosso dia a dia? Na próxima parte, Han mostra um mecanismo que nos transforma, que nos isola e nos coloca numa verdadeira prisão do individualismo. E aqui está o ponto crucial. O medo não é só um sentimento. Ele é uma ferramenta de poder. O Han defende que um clima de medo constante torna as pessoas mais dóceis, mais fáceis de controlar. Por quê? Porque quando a segurança vira o valor máximo, a gente fica mais disposto a trocar nossa própria liberdade por ela. O que é fascinante é como o Han conecta esse medo com o nosso sistema socioeconômico. Ele chama isso de regime neoliberal do medo. Nessa lógica, somos todos empresários de nós mesmos, sabe? Presos numa competição sem fim. O medo, então, não vem de um tirano lá fora, ele é interno. É o medo de fracassar, de não ser produtivo bastante, de ficar para trás nessa roda que nunca para de girar. E, no fim das contas, a sociedade inteira vira uma prisão. Uma prisão sem muros físicos, claro. As nossas grades são o isolamento, a pressão para se auto-otimizar. A gente está sempre conectado, mas, como Han aponta, talvez nunca estivemos tão sozinhos. Cada um trancado na sua própria cela de desempenho e ansiedade. Depois de um diagnóstico tão sombrio, fica a pergunta: existe uma saída? Para Han, a resposta é um grande sim. A partir de agora, vamos explorar o antídoto que ele propõe, o poder da esperança real. A primeira parte do argumento do Han é essa aqui, bem direta. O medo fecha o futuro. Ele nos encurrala no presente, nos força a focar só na ameaça que está bem na nossa frente. Quando alguém está só tentando sobreviver, não sobra espaço para sonhar ou construir. E a esperança o abre. Para o Han, é a esperança a força que quebra esse ciclo de paralisia. Ela não ignora o perigo, de jeito nenhum, mas se recusa a ser definida por ele. É ela que reabre o futuro como um lugar de possibilidades. É muito importante entender que, para o Han, esperança não é um sentimento passivo. É uma força ativa, quase uma bússola. Não é só sobre desejar que as coisas melhorem. É o que nos dá uma direção, um propósito que nos empurra para frente, mesmo quando o caminho é todo incerto. Mas, peraí, esperança e otimismo não são a mesma coisa? Bom, é aqui que a gente entra no coração do argumento do Han, onde ele traça uma linha bem clara e até surpreendente entre os dois. É uma pergunta que muita gente se faz, né? E para Han, a resposta é um não bem enfático. Entender a diferença entre essas duas coisas é a chave de todo o argumento dele. Vamos ver essa diferença de
esperto. O otimismo, ele meio que ignora a negatividade. Ele acredita que, tudo vai ficar bem. Agora, a esperança, como a gente vê aqui, ela reconhece o desespero. O otimismo é uma convicção passiva, enquanto a esperança é um compromisso ativo com um futuro que a gente nem conhece. E por fim, o otimismo parece meio óbvio, né? Mas a esperança, essa, precisa ser despertada. Para dar mais peso a essa ideia, Hahn busca Nietzsche. A esperança é o arco-íris sobre o riacho íngreme da vida. Pense um pouco nisso. O arco-íris não existe sem a tempestade. Do mesmo jeito, a esperança não nega o perigo da vida. Ela surge justamente por causa dele, como um sinal de que existe possibilidade no meio da turbulência. E isso nos leva à conclusão transformadora do Hahn. Se a esperança é bem mais do que simples otimismo, então ela não pode ser só um sentimento individual. Ela precisa virar uma força coletiva, a revolução do nós. E aqui está a grande virada. Se o medo nos tranca na prisão do individualismo, a esperança nos liberta. Ela é, por natureza, comunitária. O sujeito da verdadeira esperança não é o eu, isolado na sua performance, mas sim o nós, conectado por um propósito em comum. O Hahn usa o filme Filhos da Esperança como uma parábola moderna perfeita. Imagina um mundo infértil, sem crianças, um mundo que literalmente não tem futuro. Nesse cenário, o nascimento de um único bebê não é um milagre individual, é o gatilho para uma esperança coletiva, para a sobrevivência de todo o mundo. E assim a gente chega na conclusão mais radical do Hahn. A esperança coletiva não serve só para a gente se sentir melhor. Ela é o ingrediente essencial para uma mudança social profunda. Onde o medo domina, a gente só sobrevive. Mas onde a esperança floresce, nós criamos o novo. Ela é, nas palavras dele, o fermento da revolução. E assim, a gente encerra com a pergunta que o Hahn deixa no ar para nós. Ele oferece o diagnóstico, aponta a direção da cura, mas a jornada, essa é a nossa. A questão que fica é, no meio de uma sociedade do medo, como é que a gente começa juntos a ter esperança?